Existem perguntas que todo ser vivente se faz, e a maioria das pessoas carrega essa dúvida em seus corações durante boa parte de suas vidas. Hoje, neste vídeo, iremos trazer a resposta de pelo menos 3 dessas perguntas milenares. Entre elas, o diabo existe? Qual o propósito de Satanás? Por que ele é motivado a nos fazer mal? Então, se você tem amor à sua alma, te aconselho a assistir esse vídeo e ver como o inimigo de Deus pretende levar sua alma para o inferno. Logo depois da grande batalha que aconteceu nos céus e da serpente maligna ser expulsa para a terra juntamente com seus anjos caídos, um plano foi criado. Lúcifer era o nome desse indivíduo quando ele era um anjo de glória, um ser amado e respeitado por todos nos céus. Mas agora ele se tornou o ser mais cruel e maligno já visto antes. Ele sabe que não pode lutar contra Deus. Então a única forma de atingir esse ser tão poderoso é destruindo seus filhos. Deus nos mandou à Terra para evoluirmos, e sem uma oposição isso seria impossível. Então, é por esse motivo que Deus permite que o diabo faça essas coisas cruéis. Um plano foi criado por Deus para nos salvar. E como o diabo sempre tenta imitar o que Deus faz, ele também criou um plano. Um plano para destruir os filhos de Deus. Assim que chegou na Terra, Satanás se reúne com seus demônios mais fortes, para decidirem como eles fariam para escravizar as almas dos filhos de Deus. Esse plano teria que ser perfeito, ao ponto de levar para o inferno o máximo possível dessas almas, que são tão importantes para Deus. Nessa reunião, um demônio dá uma sugestão de espalhar todo tipo de drogas pelo mundo. Ele explica que quando os humanos estão sob o efeito de drogas, fica mais fácil de dominá-los. E aos poucos, ele faria com que essas pessoas cometessem cada vez mais atos que os condenassem. Ele iria começar com pequenas quantidades, mas depois essas pessoas já não conseguiriam viver sem as drogas. As Escrituras mostram que o corpo que recebemos é um templo de Deus. E sabemos que Deus não habita em templos impuros. E os demônios sabem disso. Eles não têm poder para afastar Deus de nós, mas podem nos influenciar a sujar nossos corpos. Com um templo sujo, é mais fácil para eles nos conduzir para onde eles querem. Você já reparou como a personalidade de um dependente químico muda? Como ela perde a essência e o controle das próprias ações? E esse demônio prometeu que levaria mais de 100 milhões dos filhos de Deus para o inferno com esse plano. Porém, Satanás não achou o suficiente. Até porque Deus tem bilhões de filhos e 100 milhões não era o suficiente. O segundo demônio então se manifesta. Ele sugere que o foco deles tem que ser nos pecados sexuais. De alguma forma, eles fariam a sociedade aceitar os padrões vulgares do mundo moderno, deixando as crenças de vestimenta ultrapassadas. Com corpos à mostra, ficaria mais fácil de trazer o desejo ao coração dos filhos de Deus. E sua maior ferramenta de trabalho seria a pornografia. A pornografia muitas vezes é um vício muito pior que as drogas físicas, porque o acesso a um cigarro de maconha ou pedra de crack é preciso ter dinheiro para conseguir. Esse é um problema que a pornografia não tem. Você pode ser inundado de conteúdo pornográfico e sensual, e tudo de forma gratuita. É um plano bem melhor do que simplesmente fazer a pessoa se drogar com substâncias químicas. Repare como o mundo está hoje. Talvez você que está me assistindo agora pode falar com orgulho que nunca se envolveu com drogas. Mas é difícil achar uma pessoa que não tem, ou que nunca teve problemas com pornografia. Essa é uma ferramenta usada pelo diabo e seus anjos para te afastar da presença de Deus. Eles sabem que não vão te destruir só com isso. Mas o primeiro passo em uma guerra é cortar a comunicação. Então vão usar a pornografia para cortar a sua comunicação com Deus. Dificilmente você consegue orar quando acessa a pornografia, porque o próximo passo é a masturbação. E isso é a cereja no bolo para os demônios. O segundo demônio conseguiu tirar um sorriso de Satanás com esse plano, porque ele prometeu levar mais de 900 milhões dos filhos de Deus para o inferno com esse plano. Mesmo assim, os filhos de Deus são tantos que as Escrituras dizem que nem mesmo o número de grãos de areia das praias
e as estrelas nos céus juntos, pode chegar perto da quantidade de filhos que Deus tem. Então os 900 milhões com o plano do segundo e 100 milhões com o plano do primeiro demônio não era o bastante para Satanás criar o dano que ele espera causar em Deus. Ele precisava de algo maior, um plano melhor. Foi quando o terceiro demônio se manifestou e disse que tinha uma ideia. Ele disse que ensinaria os filhos de Deus a orar. Ensinaria os filhos de Deus que eles precisariam ser batizados e seguir Jesus Cristo. Disse que ensinariam os filhos de Deus que eles precisam guardar os mandamentos e ser salvos no reino dos céus. O diabo ficou irado e todos os demônios ficaram revoltados. Mas o terceiro demônio pediu 1 minuto para se explicar. Ele disse que ensinaria tudo isso para os filhos de Deus. Mas ele disse que também ensinaria eles a fazerem tudo isso depois. Ele ensinaria os filhos de Deus a orar. Depois, ensinaria os filhos de Deus a seguirem Jesus Cristo e se batizarem. Depois, ensinaria os filhos de Deus guardarem os mandamentos de Deus, mas só depois. O terceiro demônio conhecia os mandamentos e sabe como reprovar os filhos de Deus neste grande teste da vida humana. Ele sabia que depois que Jesus Cristo veio para a terra, sofrer pelos nossos pecados, ficou muito mais difícil de levar uma alma para o inferno. Agora, a única forma de conseguir isso é fazer com que o Evangelho de Cristo não seja vivido. Porque uma pessoa que não guarda os mandamentos terá que sofrer como Cristo sofreu. Então, seu plano consiste em convencer os filhos de Deus a viverem suas vidas da forma como acharem melhor. E que, depois, é só fazer o que Deus pede alguns anos antes de morrer, e seremos salvos. Para entendermos melhor o perigo desse plano, imagine uma pessoa estudando para um concurso que mudaria a vida dela. O sonho dessa pessoa é passar nesse concurso, e tudo que ela faz durante o dia é se preparar para a prova. Então ela está focada. Mas chega um suposto amigo e chama esse estudante de concurso para ir em uma festa. Ele não pode ter uma abordagem muito direta, pois o estudante vai recusar o convite. Então esse suposto amigo diz que não faz mal ficar um dia sem estudar e que eles estudariam juntos depois. Note que fica muito mais tentador ir à festa agora, porque ele não precisou abrir mão do sonho de passar no concurso. Ele poderia voltar ao mesmo ritmo depois da festa, depois de se divertir, depois, e quando o concurso chegar, esse jovem não estará preparado para a prova. Então, o suposto amigo diz que ele se prepara para o próximo. E, de novo, ele cai no ritmo de deixar as coisas importantes para depois. O terceiro demônio prometeu que esse plano iria destruir a coisa mais importante no plano de Deus, que é as obras necessárias para a salvação das almas. E ele garantiu que levaria mais da metade dos filhos de Deus para o inferno com esse plano. Se você é cristão ou tem práticas cristãs, os 2 primeiros planos não vão ter tanto efeito em você, pelo menos não ao ponto de te destruir. Mas o terceiro plano é diferente. Porque o próprio Cristo disse por meio de parábolas que isso aconteceria. Que nosso tempo nessa terra acabaria, e que se não cumpríssemos nossas obras de salvação enquanto era tempo, não voltaríamos à presença de Deus. Veja como é fácil tirar uma pessoa do meio do rebanho de Deus com esse plano. Você convence a pessoa que ela pode sair um pouco de perto de Deus e que depois é só voltar a tempo. Afinal, você também nasceu para ser feliz. Então tudo bem fazer algumas coisas diferentes das que Deus ensina. Depois é só se arrepender. Tudo bem descer do altar, cantar músicas mundanas, prostituir seu corpo, muda sua essência. Depois é só se arrepender. Depois. Você, assim como eu, não tem o direito de julgar as pessoas que fazem isso. Afinal, somos todos pecadores. Mas você pode julgar a si mesmo e, com uma autorreflexão, pode responder a seguinte pergunta: será que eu estou deixando para depois as coisas que eu preciso fazer agora? Espero de verdade que esse vídeo possa te ajudar a entender como somos tentados constantemente e o perigo que enfrentamos ao nos afastarmos de Deus. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. Até a próxima.